É um grande prazer nós voltarmos ao seu lar para repartirmos a abençoada palavra de Deus. Por estas próximas semanas é o meu desejo expor algumas passagens bem peculiares do Evangelho de São João. Todos aqueles que conhecem o mínimo da história das Escrituras sabem que os evangelhos são divididos em dois grupos. O primeiro deles são chamados os evangelhos sinóticos porque são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. E há um que é peculiar, que é conhecido como o Evangelho de João. João era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. E há alguns detalhes do ministério de Jesus que só João captou. Por exemplo, há uma quantidade bastante significativa da expressão eu sou, que só no Evangelho de João aparece. Nesta manhã eu quero usar uma dessas expressões. Foi quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. É interessante essa expressão, porque o único alimento universal, isto é, conhecido em qualquer país do planeta, é o pão. Ele pode mudar de forma, ele pode mudar de forma, ele pode mudar de sabor, mas em todos os países há um produto que é fruto do trigo moído, chamado pão, comida universal. Esta passagem do Evangelho se dá quando Jesus realiza a primeira multiplicação dos pães. É um milagre sobrenatural, é um milagre fantástico. A popularidade de Jesus, se medida fosse por Ibope ou qualquer outra equipe ou qualquer outra empresa que se mede índice de popularidade, chegou ao máximo, ao ponto da multidão começar a comprimi-lo, porque ele havia multiplicado os pães. É nesta passagem, é neste evento, que Jesus volta para os discípulos, porque Jesus muda o sentido da atração da multidão. Ele transforma o pão, a figura do pão, com a mensagem que ele deveria trazer. E ele então diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aquele que comer do pão que eu der nunca mais morrerá para sempre. Pois quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, este não pode ser meu discípulo. Estas palavras de Jesus provocou uma reação, ao ponto de todos começarem a deixar a reunião. Claro, já tinham pão. Era pão que eles queriam. Eles não queriam sangue. Eles não queriam carne. E fica Jesus na intimidade com os seus, chamados discípulos. Talvez não fosse os 12, fosse os 70. Ainda os 12 não tinham sido selecionados. E Jesus então lhes pergunta, e vós? E vós também não quereis ir? E é exatamente nesta hora que Pedro, que vai ser um personagem falante durante toda a vida de Jesus, toma a palavra e diz, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós temos visto e conhecido que tu és o Filho de Deus. Palavras maravilhosas, saídas da boca de um homem simples, de um pescador, não era teólogo, não era religioso profissional, não pertencia a nenhum dos credos, pelo menos nós não entendemos, ele não era fariseu, ele não era saduceu, ele não era essênio, mas da boca de Pedro sai esta confissão, para onde iremos nós? Qual é a ideia do Evangelho em apresentar Jesus como o pão da vida? O pão vivo que desceu dos céus. Há alguns princípios que eu gostaria de passá-los nesta manhã. Primeiro, o pão
ele é produto do trigo. Ele é produto do trigo moído. E esta é a figura do Evangelho, que Cristo é o trigo moído. Ele mesmo diz que se o grão de trigo não morrer, ele não pode frutificar. E trigo só pode ser pão se ele deixar-se moer. E aí nós temos que ir para a profecia de Isaías, no capítulo 53, quando Isaías projeta o Calvário, projeta a cruz, nela está Jesus. Isaías declara, ele foi moído pelas nossas transgressões. É interessante essa palavra moído, moer. Nós que viemos do interior, dos interiores deste país, quando as máquinas não colocavam tudo pronto nas nossas casas, sabemos o que é moer. Começava amanhã com moendo café, café em grão, com a famosa maquininha mimosa, e nós moíamos o grão, que transformava em pó, e o pó transformava no primeiro alimento da nossa casa. Nós pegávamos o milho em matéria-prima, matéria bruta, e nós moíamos o milho até que ele se tornasse fubá. E o fubá tornava-se o alimento das nossas casas. Essa é a figura do pão. Pão é o trigo moído. Cristo é o trigo moído. O pão de Deus, que mata a fome do nosso coração. É interessante nós guardarmos esta projeção do Evangelho, porque Jesus começa a apresentar aquilo que ele era, o eu sou. A mesma palavra que Deus diz a Moisés, quando Moisés desce para libertar o povo do cativeiro egípcio. Moisés pergunta para Deus, e quando me perguntarem quem é que me enviou, o que direi? E Deus diga-lhes que eu sou o que sou. Deus não precisa de definição, Deus é Deus. Deus está no controle de tudo. E é este mesmo eu sou que Jesus toma para si e diz, eu sou o pão da vida. Aqui está a importância do Evangelho, deste pão da vida, que é o Senhor Jesus. Quando nós dele comemos, não no memorial da ceia, ou conforme a religião dominante apresenta no mistério da Eucaristia, não é isto. É quando nós tomamos este pão da vida, que é o Senhor Jesus, e o tomamos como o alimento da nossa vida, e o tomamos como o alimento da nossa alma, e o tomamos como a única fundamentação da nossa existência, e passamos a ser fruto deste pão. Este pão que nos alimenta, esse pão que nos fortalece, esse pão que nos agracia todos os dias, o pão presente, o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Toda a projeção do Evangelho, de todo o Evangelho, eu estou aqui com o Novo Testamento, que é o que Jesus legou, a nova aliança. Toda a projeção do Evangelho é para a vida eterna. Nós não somos chamados para ser mais prósperos ou menos prósperos, mais saudáveis ou menos saudáveis. Assim a vida, 80, 70, 60, ou até um aborto, que já é uma vida, colocado para fora, é vida, e ela foi nos dada para ser eterna. Jesus disse, aquele que come da minha carne e do meu sangue bebe, terá vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho. É uma chamada não para uma existência que pode ser cronometrada. É uma chamada para uma vida que não tem fim. E essa vida é dada por Jesus Cristo. Hoje de manhã a pergunta que eu lhe faço é uma pergunta muito simples. Mas essa pergunta é, qual é o seu alimento?
Você que já começou o dia de hoje comendo. Talvez você comeu pão e inseriu no pão algumas coisas. Mas a minha pergunta é: qual é o pão espiritual que você come? Qual é o alimento da sua alma? Qual é o alimento da sua vida? Jesus é o pão da vida para a tua vida. Jesus é o pão do céu para o teu inferno existencial. Jesus é o pão que te sustenta nas suas fraquezas. Jesus é a segurança da sua vida, é a certeza da sua salvação. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue, este terá vida eterna. E essa é a mensagem do Evangelho. Não é uma vida saudável só. Cremos numa vida saudável. Cremos na cura divina. Não é uma vida próspera. Cremos numa vida próspera. Não uma prosperidade como se fosse Papai Noel, mas uma prosperidade de uma vida disciplinada, não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão, e nem o nosso suor naquilo que não satisfaz. Sermos disciplinados com o nosso ganho gera prosperidade. Mas o mais importante é ter vida eterna, vida para sempre. Quando você e eu nada formos além de uma lápide com data de entrada e data de saída, saberemos que estamos mais vivos do que nunca, num lugar onde Jesus garantiu que estaria nos esperando e teria um lugar pronto para nós. Essa é a promessa do pão da vida, do pão do céu, o Senhor Jesus Cristo. A minha oração por você nesta manhã é que você conheça o Senhor Jesus. Talvez você conheça muitas igrejas, elas estão em moda hoje e há algumas muito populares. A gente tentando vender igrejas por aí. Mas eu preciso que você entenda que você precisa, não é de mais uma igreja, você precisa de uma pessoa. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo, o pão da vida. Que Deus o abençoe nesta manhã, no nome dele, o Senhor Jesus. Amém. Opção de vida.